Desde que Donald Trump venceu as eleições em novembro, há uma expectativa crescente sobre como sua administração abordará o conflito entre Ucrânia e Rússia. O cenário é marcado por incertezas, mas também por uma movimentação estratégica significativa, tanto por parte de Kiev quanto de Washington. Entre os protagonistas dessa trama está Keith Kellogg, nomeado por Trump como enviado especial para a Ucrânia e Rússia. Kellogg é descrito como uma figura crucial para os próximos meses, especialmente pela promessa de Trump de encerrar o conflito em 24 horas, caso retorne ao poder. Embora essa promessa seja vista como ousada, a presença de Kellogg em Kiev, esperada para as próximas semanas, é recebida com otimismo pelos ucranianos. Ele já visitou a região após a invasão russa em larga escala e possui boas relações com diplomatas da embaixada ucraniana em Washington. Sua chegada sugere uma oportunidade para Zelensky e sua equipe explorarem um diálogo mais produtivo com os Estados Unidos. Entretanto, não é apenas Kiev que observa as movimentações de Trump com atenção. Em Moscou, há especulações de que Trump possa adotar uma postura favorável a Vladimir Putin, especialmente considerando elogios passados do ex-presidente ao líder russo. Porém, desde a eleição, há sinais de mudança no tom. Conversas privadas entre representantes ucranianos e a equipe de Trump têm demonstrado um clima mais positivo, o que alimenta esperanças de que os interesses da Ucrânia sejam considerados. A falta de um plano estratégico claro para encerrar o conflito ainda é uma questão em aberto. Diversas ideias estão sendo discutidas, como a criação de zonas de buffer monitoradas por tropas europeias ou o ingresso da Ucrânia na OTAN, embora apenas em um futuro distante. Apesar disso, não há consenso sobre qual dessas propostas poderia efetivamente ser adotada pela administração Trump. Enquanto isso, Zelensky tem se dedicado a fortalecer sua relação com Trump. Essa dinâmica é complexa, considerando o histórico conturbado entre os dois líderes, que remonta a 2019, quando um telefonema entre eles contribuiu para o primeiro processo de impeachment de Trump. Mesmo assim, Zelensky tem adotado uma abordagem conciliadora. Recentemente, ele se reuniu com Trump em Paris, durante a reabertura da Catedral de Notre Dame, e publicamente expressou sua admiração. Além disso, uma autoridade ucraniana indicou Trump ao Prêmio Nobel da Paz, em uma tentativa clara de atrair sua simpatia. A lógica por trás dessas ações é pragmática. Trump, conhecido por sua abordagem transacional, tende a avaliar situações com base em custos e benefícios, mais do que em valores democráticos ou ideais elevados. Oficiais ucranianos têm enfatizado que um acordo de paz mal estruturado poderia resultar em custos ainda maiores para os IMUA no futuro. Além disso, a Ucrânia destaca seus recursos naturais, como o lítio, essencial para baterias recarregáveis, o que pode atrair investidores americanos e até mesmo figuras como Elon Musk. No contexto mais amplo, o papel dos Estados Unidos na pressão sobre a Rússia também é significativo. A economia russa enfrenta dificuldades, com inflação em torno de 10% e crescimento limitado. Uma das estratégias propostas é o uso de sanções econômicas mais severas para forçar Moscou à mesa de negociações. Contudo, a Rússia ainda mantém uma posição forte no campo de batalha, especialmente no leste da Ucrânia, o que complica as perspectivas de um acordo imediato. Essa trama internacional evidencia os desafios e as oportunidades que se desenrolam nos bastidores da diplomacia. A Ucrânia busca equilibrar suas relações com a administração Trump, enquanto tenta assegurar apoio contínuo dos Estados Unidos. Por outro lado, Trump, ao retornar ao poder, enfrentará a tarefa monumental de lidar com um conflito que envolve interesses geopolíticos, econômicos e estratégicos de enorme complexidade. O tempo dirá se essas negociações resultarão em um avanço significativo para a paz ou se continuarão a ser um jogo de xadrez político em um dos cenários mais tensos do mundo contemporâneo. Desde que Donald Trump venceu as eleições em novembro, há uma expectativa crescente sobre como sua administração abordará o conflito entre Ucrânia e Rússia. O cenário é marcado por incertezas, mas também por uma movimentação estratégica significativa, tanto por parte de Kiev quanto de Washington. Entre os protagonistas dessa trama está Keith Kellogg, nomeado por Trump como enviado especial para a Ucrânia e Rússia.
Kellogg é descrito como uma figura crucial para os próximos meses, especialmente pela promessa de Trump de encerrar o conflito em 24 horas, caso retorne ao poder. Embora essa promessa seja vista como ousada, a presença de Kellogg em Kiev, esperada para as próximas semanas, é recebida com otimismo pelos ucranianos. Ele já visitou a região após a invasão russa em larga escala e possui boas relações com diplomatas da embaixada ucraniana em Washington. Sua chegada sugere uma oportunidade para Zelensky e sua equipe explorarem um diálogo mais produtivo com os Estados Unidos. Entretanto, não é apenas Kiev que observa as movimentações de Trump com atenção. Em Moscou, há especulações de que Trump possa adotar uma postura favorável a Vladimir Putin, especialmente considerando elogios passados do ex-presidente ao líder russo. Porém, desde a eleição, há sinais de mudança no tom. Conversas privadas entre representantes ucranianos e a equipe de Trump têm demonstrado um clima mais positivo, o que alimenta esperanças de que os interesses da Ucrânia sejam considerados. A falta de um plano estratégico claro para encerrar o conflito ainda é uma questão em aberto. Diversas ideias estão sendo discutidas, como a criação de zonas de buffer monitoradas por tropas europeias ou o ingresso da Ucrânia na OTAN, embora apenas em um futuro distante. Apesar disso, não há consenso sobre qual dessas propostas poderia efetivamente ser adotada pela administração Trump. Enquanto isso, Zelensky tem se dedicado a fortalecer sua relação com Trump. Essa dinâmica é complexa, considerando o histórico conturbado entre os dois líderes, que remonta a 2019, quando um telefonema entre eles contribuiu para o primeiro processo de impeachment de Trump. Mesmo assim, Zelensky tem adotado uma abordagem conciliadora. Recentemente, ele se reuniu com Trump em Paris, durante a reabertura da Catedral de Notre Dame, e publicamente expressou sua admiração. Além disso, uma autoridade ucraniana indicou Trump ao Prêmio Nobel da Paz, em uma tentativa clara de atrair sua simpatia. A lógica por trás dessas ações é pragmática. Trump, conhecido por sua abordagem transacional, tende a avaliar situações com base em custos e benefícios, mais do que em valores democráticos ou ideais elevados. Oficiais ucranianos têm enfatizado que um acordo de paz mal estruturado poderia resultar em custos ainda maiores para os IMUA no futuro. Além disso, a Ucrânia destaca seus recursos naturais, como o lítio, essencial para baterias recarregáveis, o que pode atrair investidores americanos e até mesmo figuras como Elon Musk. No contexto mais amplo, o papel dos Estados Unidos na pressão sobre a Rússia também é significativo. A economia russa enfrenta dificuldades, com inflação em torno de 10% e crescimento limitado. Uma das estratégias propostas é o uso de sanções econômicas mais severas para forçar Moscou à mesa de negociações. Contudo, a Rússia ainda mantém uma posição forte no campo de batalha, especialmente no leste da Ucrânia, o que complica as perspectivas de um acordo imediato. Essa trama internacional evidencia os desafios e as oportunidades que se desenrolam nos bastidores da diplomacia. A Ucrânia busca equilibrar suas relações com a administração Trump enquanto tenta assegurar apoio contínuo dos Estados Unidos. Por outro lado, Trump, ao retornar ao poder, enfrentará a tarefa monumental de lidar com um conflito que envolve interesses geopolíticos, econômicos e estratégicos de enorme complexidade. O tempo dirá se essas negociações resultarão em um avanço significativo para a paz ou se continuarão a ser um jogo de xadrez político em um dos cenários mais tensos do mundo contemporâneo.